Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas pra você é obcecado? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal AG Análise Gráfica. E aqui você vai aprender a operar o gráfico utilizando o Price Action. Regiões de suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle. E o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Vamos compreender o que o gráfico está fazendo. Bom, aqui, pessoal, ele chegou, né, a sofrer um grande impacto aqui. Deixa eu dar uma olhada por quê. Já entendi, tá, o que está acontecendo aqui. Só quero saber o seguinte, né? Pelo contexto do gráfico, nós estamos vendo um grande momento de alta, né? Ele acabou acelerando mais ainda aqui, correto? Porém, aqui, ó, ele sofreu um impacto. Então, houve um desequilíbrio aqui. Pode entregar, nesse momento, a vitória para os vendedores, né? Surgiu um candle vermelho aqui, né? Pode ser a criação de um contexto gráfico que está acontecendo aqui nesse momento. Ó, eu vou trabalhar comprado, porque eu tenho todos os indícios ainda para continuar comprado nesse gráfico, tá? Então o que eu vou acreditar? Esse candle aí ele é uma correção. Ele só corrigiu e vai continuar o percurso dele, o gráfico, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Euro USD pagando 84%. Bora. Então, o que ele fez? Uma correção um pouco mais ampla aqui, né? Ainda assim vou acreditar no movimento comprador, tá, pessoal? Essa correção um pouco mais extensa, né? Mais 22 segundos para o fechamento da operação. Opções Euro USD pagando 84%, uma entradinha de compra. Teve uma rejeição maior na parte inferior, ó. Top. Decisão gráfica. Pelo menos deu para recuperar a perda, né? Eu ia fazer outra entrada, mas temos uma indecisão gráfica, então a gente vai ter que esperar mais 2 minutos, então não vale a pena, tá? Ficar esperando aqui no gráfico. Bom, vamos lá no Sandisk, né? Vamos pegar uma entrada aqui para variar no Sandisk. Olha só esse padrão. Eu posso entrar comprado aqui já, pessoal. É o mesmo detalhe que está acontecendo anteriormente, tá? Vamos lá, Sandisk, uma tendência de alta, teve rejeição aqui, teve retomada de força e agora tem a correção, certo? E eu estou entrando comprado, como eu fiz anteriormente, tá? Perfeito. Eu só vou pedir aqui para vocês que não façam isso, tá? Que eu fiz agora, tá bom? Por quê? Porque se você não analisar o passado, você não tem a certeza do que vai acontecer aqui. Eu fiz no impulso, tá? E aqui, ó. Olha só o que a gente tem mais para trás.
para considerar, né? Então eu peguei uma entrada aqui, pessoal, contra a tendência, tá? Contra a tendência, super arriscado. Depois a gente vai ver se a tendência maior vai influenciar essa entrada aqui, tá? Na verdade, a movimentação do gráfico, desculpe. Faça sempre as coisas assim com certeza mesmo, tá? Vamos lá, ETH-USD. Vamos pegar uma no ETH-USD agora. Isso a gente bate a meta. Pronto. Aqui, ó, já tenho mais segurança, ó. Quando eu observo o que o gráfico fez, ó, eu tenho mais segurança, tá vendo? Então, ETH-USD está pagando 85%. Vou aproximar um pouco mais o gráfico, ó. Só dar uma olhadinha aqui. Tá. Ok. Pronto. Aqui mesmo está ótimo para mim operar, ó. Bom, o que eu estou vendo aqui, né? Momento de consolidação, houve um desequilíbrio aqui, né? O gráfico está trabalhando comprado, tem participação nesse momento do gráfico. Ó, vou acreditar que ele consiga continuar, né? Essa agressão aqui que foi feita. Estamos no quarto candle, ó. O quarto candle está impulsionando mais ainda, né? Eu espero que ele não corrija e nem reverta. ETH-USD. Pronto. Aproveitando aqui a oportunidade, hoje nós temos pergunta de inscrito, tá? Então fique até o final do vídeo. Eu não anunciei no início, né? Mas você já sabe que temos um mini treinamento no final do vídeo aí, tá? Pronto, meta batida. Vou colocar então aqui, ó. Então, hoje nós temos pergunta de inscrito. E o que nós fazemos na pergunta de inscrito? Um treinamento no final do vídeo. Tá? Eu vou ler aqui a pergunta do nosso inscrito. É o Kaedits-X6D. Ele fala: parabéns pelo vídeo. Eu agradeço, tá, seu prestígio aí, o seu elogio. E ele pergunta assim: você tem algum vídeo falando de velas de exaustão? Então, eu prefiro explicar, tá? Ao invés de indicar algum vídeo aqui. Deve sim, deve ter vídeos falando sobre velas de exaustão, tá? É só pesquisar aí no canal. Mas eu prefiro já mostrar cenários, né, mais atuais para você, tá bom? Então, no final a gente vai falar sobre velas de exaustão. Muito obrigado pela pergunta. Então, vou aqui explicar, né? Vou começar por essa explicação aqui. Deixa eu pegar o ponto fixo aqui, ó. Aqui eu tenho resistência, pessoal. Olha a resistência que eu tenho aqui. Olha o suporte que eu tenho aqui. E resistência. Então, o elemento que eu tenho aqui, ó, para apresentar para vocês, é uma tendência de queda, no qual teve um desequilíbrio aqui, né? Então, houve uma consolidação aqui e o gráfico partiu novamente para a participação pública, certo? Faltou espaço, fui lá e preenchi depois de uma aceleração, tá bom?
Agora vamos para o loss, né? O estudo do loss. Olha o que o estudo do loss entrega para a gente. Eu estou em um momento no gráfico parecido com o anterior, né? Olha só, eu tenho queda vindo para a região, olha aqui. Eu tenho queda, eu tenho uma lateralização ao invés de consolidação. Eu tenho aqui, ó, uma tendência de alta que teve uma grande rejeição na parte superior, certo? Então, isso me força a entender que esse momento aqui é uma correção apenas. Tá? Por isso que eu comprei. Mas eu estava enganado, tá? Por aquele momento, né? Nesse momento eu já estava certo. Então, eu deveria ter aproveitado essa força de vendas aí e entendido que ele teria mais ainda para entregar. Eu deveria ter trabalhado vendido, porque afinal nós temos um padrão aqui acontecendo. Mas muitas das vezes padrão não significa nada, porque não tem nada encaixado dentro do contexto, entendeu? Então, por isso eu ignorei o padrão, tá? Bom, depois fizemos aqui, ó, a recuperação de perda com uma indecisão gráfica. Lembre-se, né? Se ele é uma correção, ó, se ele é uma correção, eu tenho que entender o seguinte: eu tenho que analisar o peso do contexto que está trazendo o gráfico até aqui e o peso do movimento que está surgindo aqui. Tá? Então, vamos lá. Peso que chegou até aqui, que é fortíssimo, certo? E o peso do contexto que está sendo formado. Então, qual é o contexto que está sendo formado? Beleza, eu tenho uma tendência estreita de alta, eu tenho uma possível correção que é um engolfo, depois de uma agressão que teve aqui, né? Uma rejeição, só que agora o gráfico está desacelerando. Então, né, eu pesei e falei, não, ele vai continuar comprado. E realmente eu estava certo, mas ele ia trabalhar comprado a longo prazo, tá vendo? Não a curto prazo, ó. Tá vendo? Então, isso aqui serve também de lição para a gente. Né? Quando você vê aí uma tendência de alta, uma rejeição, você vê um padrão, né? Você pode tentar continuar ele esperando que ele faça mais um candle pelo menos. Tá? Vamos lá então. Aqui, SanDisk, já acertei de primeira. Tá? Olha esse contexto que lindo. Tendência estreita de queda, tendência de alta com uma correção pequenininha, uma rejeição aqui, correção. Tá? Então, tendência de queda, tendência de alta, tenho correção e tenho continuidade, tá vendo? E aí o gráfico continua depois daqui com dificuldade, mas continua, né? Subindo, ó, tá vendo? Até que ele perde a dominância, ó, bem aqui. Bom, e no ETH-USD já expliquei para vocês, né? Essa entrada aqui foi acreditando, né? Nessa tendência de alta, tá bom? Bom, então vamos para a pergunta do nosso inscrito, tá? Então quero agradecer o Kaedits-X6D pela pergunta e vamos buscar aqui algumas velas de exaustão. Tá? Deixa eu pegar aqui o Euro USD, parece que eu vi uma. Ó, essa vela aqui é uma vela de exaustão, ó. Tá vendo essa vela aqui? Olha o tamanho desse volume. O que nós aliamos uma vela de exaustão, né?
A vela de exaustão, ela significa o quê? Que ela tem grande volume e que ela vai perder a dominância logo que ela encerrar, certo? E olha só, ela não apenas perdeu a dominância, esse alto volume, mas também foi rejeitada 75% de rejeição nela, ó. Tá vendo? Rejeição. Então ela tentou buscar lá a extremidade, a agressão contrária foi lá e descaracterizou ela, mesmo com esse grande volume, e, e ela cerrou por ali. Dali por diante, ó, o movimento vendedor já desce aqui, ó, tranquilo, ó, tá vendo? Então, ou seja, ele respeitou esse contexto aqui, ó. Ele tentou sair desse contexto para buscar uma amplitude maior, certo? Tinha região de equilíbrio aqui, não conseguiu por causa da rejeição, e aí encerrou por aqui e o gráfico continuou normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Tá vendo? Olha aí. Tá indo embora. Então, o que nós podemos aprender, né, com a pergunta do nosso inscrito? E velas de exaustão, elas sempre vão ter. Aqui eu escrevi vala, né? É vela, pessoal. É vela. Nossa, com essa letra aqui. Isso. É vela de exaustão. Então, identificamos através do volume uma vela de exaustão, mas que foi descaracterizada e encerrou bem aqui num ciclo. Tá? Então, teria venda mesmo assim, tá? Mesmo você percebendo a descaracterização dela, como que você interpretaria ela? Olha, está acontecendo aqui um grande volume, então possivelmente é uma vela de exaustão. Ok, mas tem forte pressão contrária que está descaracterizando ela. E está parando aonde? Tem numa resistência, aqui embaixo. E essa resistência faz parte do quê? Do ciclo do gráfico. Então, o contexto está batendo. O que eu estou esperando? Uma tentativa, né? Uma tentativa genuína dos compradores, mas perdeu toda a aparência da vela de exaustão, né? E por isso eu vou trabalhar vendido mesmo assim. Ó, sairia com um belíssimo martelo de queda depois aqui, ó. Tá vendo? Bom, vamos procurar outra aqui. Ó, o que a vela de exaustão ela traz também para você? Ela traz também aqui, ó. Ela traz também busca de extremidade, extremidade máxima que eu quero dizer, né? Então, velas exaustão, elas acontecem também em movimentos longos. Ou seja, você está numa participação de alta. Então você tem todo o processo, ó. Ignição, você tem aceleração. Hoje eu estou ruim para escrever, hein, pessoal? Ignição, eu tenho aceleração, eu tenho desaceleração, ó. E eu tenho exaustão, ó. Então o que ela significa? Que os compradores eles já chegaram no limite deles, então com uma exaustão, ó. Tá vendo? Olha esse volume, é o maior de todos nos últimos 10 minutos aqui, ó. Olha só essa vela. Tá vendo? Tá no 30 aqui, né? Deixa eu aproximar mais para você ver, ó. Olha lá, ela é a maior de todas, ó, de todo esse processo de tendência de alta. E ela está chegando aonde? Exausta, o movimento está chegando exausto em uma LTA superior.
Tá vendo? Esse contexto é um contexto de alta. Tá? Então, por isso que ela está chegando lá na extremidade exausta, né, o movimento comprador. Aí, a partir daqui, ó, por ser tendência de alta, tá vendo? Tem uns picos tentando impedir a descida dos vendedores, ó, até 50%, tá vendo? Estou fazendo uma aula do nosso curso que eu mostro esse cenário aqui para vocês, ó. E ensino vocês como vocês devem anotar no caderno para vocês refinar a sua recuperação de loss. Então, eu mostro tudo para vocês no nosso treinamento, tá? Essas partes, o que você deve considerar, o que você não deve, né? E é importante também você anotar no caderno, porque a memória fotográfica ela se torna bem mais lapidada quando você estimula ela, entendeu? Então é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo de hoje. Eu expliquei dois cenários de exaustão, né, que a exaustão ela pode estar descaracterizada, ela pode estar caracterizada, ela pode ser num movimento curto, dentro de um contexto gráfico de ciclo do mercado, ou ela pode ser aí o final de uma tendência que chegou cansada em uma parte de decisão, ou seja, uma LTA superior. Certo? Vai estudando, vai observando esses movimentos. Né? Não se esqueça também de considerar o volume financeiro também nela. Né? E o volume, ele não precisa ser o maior de todos. Dentro de um contexto de movimentação, ele precisa ser o maior de todos. Tá? E aqui, ó, dentro dos 10 últimos minutos, olha só, o maior volume foi esse. Então eu posso, sim, entender como uma exaustão e ter um gatilho para poder fazer uma venda ali. Tá vendo? Porque esses volumes aqui, eles simbolizam o quê? Aqui está havendo uma exaustão dentro de um contexto de uma tendência de alta. Como você está vendo aqui, ó. Começou com uma ignição aqui, depois foi acelerando, tá vendo? Depois desacelerou, como eu disse para vocês, e depois fez a exaustão. Tá vendo? Então, dentro desse contexto, ele foi uma exaustão. Por quê? A nossa modalidade, você não precisa ficar analisando por horas o gráfico. Você só bate o olho ali, faz a leitura e entra. É isso. Tá? Então, deixa aquele like se foi produtivo para você o ensinamento de hoje. Compartilha esse vídeo com algum amigo seu que ainda não conhece o canal. Dá aquela força para a gente chegar o quanto antes nos 1000 inscritos. Um grande abraço e até mais.